Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Como é que você se encontra neste dia, meu irmão, minha irmã? E como é que a palavra está te encontrando nesse dia? Que Deus encontre o seu coração aberto e acolhedor para a vontade dEle. Para que assim o que você está vivendo, seus projetos, sejam iluminados pela presença de Deus e da sua palavra, que é palavra de vida e salvação. Acolhamos o Santo Evangelho e abramos sempre mais nossas vidas para essa ação santa de Deus em nossa existência. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 6, de 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus nos convida a fazer uma reflexão acerca de nós mesmos, do modo como nós estamos assumindo a nossa existência, como estamos assumindo o projeto do próprio Deus em nossas vidas. É bonito quando Jesus ele fala por meio de parábolas para fazer com que a mensagem do Evangelho, a boa nova de Deus, chegue aos corações dos homens e mulheres de uma forma muito eficaz. E hoje ele faz algumas afirmações muito interessantes. Pode um cego guiar outro cego? É interessante essa colocação de Jesus, dizendo, olha, é preciso que nós trabalhemos no nosso coração aquilo que não está bom, para que a gente esteja bem e possa ajudar outras pessoas a também caminharem. Quando Jesus fala isso, ele fala dirigindo-se aos seus discípulos. Por isso ele chama a atenção dos discípulos para que estejam preparados, porque a missão que tem é a missão de guiar pessoas, de ajudar pessoas a encontrarem o caminho da salvação, o caminho de Deus. E para ajudar outros a encontrar esse caminho, é necessário ter encontrado o caminho, ou estar fazendo o caminho, se deixar encontrar de verdade pelo Senhor. Somente quando nós fazemos a experiência de nos deixar ser encontrados verdadeiramente pelo Senhor, poderemos de verdade ajudar outras pessoas a também fazerem essa experiência de deixar-se encontrar pelo Senhor. Um cego não pode guiar outro cego. Quem não fez a experiência do Senhor não vai conseguir levar o outro a fazer também esta bela e significativa experiência. Depois, Jesus, ele vai chamar a atenção para a necessidade de que os discípulos, formando-se cada vez mais na escola do Senhor, para ajudar também a formar outros nesta mesma escola, os discípulos fazendo a experiência com o Senhor para ajudar outros a fazerem também essa experiência, devem lembrar-se sempre que eles não são maiores do que o Mestre, que é Deus. Mas Deus é tão bom que Ele possibilita que aquilo que acontece com os outros mestres possa acontecer também em relação aos discípulos dele e ele. Que o discípulo, o bom discípulo, se iguale ao mestre. E é interessante que Jesus ele vai dar aos discípulos as prerrogativas que são dele. Ele envia em missão e dá aos discípulos aqueles poderes que ele mesmo tem, de curar as pessoas, de expulsar os demônios. São as faculdades de Jesus que
os discípulos também recebem como parte da sua missão. Então, Jesus lembra no evangelho de hoje que o discípulo, o bom discípulo, ele vai igualar-se ao seu mestre. E aqui, quando a gente fala de igualar ao mestre, e igualar-se ao mestre, que é Jesus, é sobretudo nessa atitude de ser servidor da humanidade. Jesus, ele assumiu a missão de servir com sua vida a humanidade inteira, dando a sua própria vida pela humanidade, dando sua própria vida por cada homem e cada mulher. E aí, nós que somos seguidores dele, devemos igualar a nossa vida, o nosso discipulado, a essa sua atitude, né, de buscar dar a vida, buscar dar sentido à vida de cada homem e cada mulher. E nós somos chamados, então, a nos igualar ao nosso Mestre, que é Jesus. Bons discípulos que somos, o que devemos ser, devemos buscar sempre mais aproximar-nos daquele que é o Senhor por excelência e que nos ensina cada dia a ser verdadeiros discípulos dele. Depois, Jesus ainda chama atenção sobre a questão da verdade que deve estar no coração dos discípulos e que essa verdade ela precisa ser encarada em primeiro lugar em relação a si mesmo. Quando Jesus disse, chama os discípulos, aqueles, né, que praticam a coisa errada de hipócritas, dizendo, vocês veem o cisco que está no olho do outro, mas não vê a trave que está no olho de vocês. Hipócritas, tira primeiro a trave que está no olho de vocês, para depois apontar e tirar, né, o cisco que está no olho do outro. É interessante que Jesus chama atenção sempre para a necessidade de uma verdade e de um combate à hipocrisia, sobretudo por parte daqueles que têm a missão de serem seguidores e servidores do reino. Não pode ser uma brincadeira o que se faz, é preciso ser feito com verdade. E essa verdade exige, sobretudo, que aqueles que se colocam no caminho do discipulado, no caminho da missão, estejam vigilantes acerca de si mesmos, para ver aquilo que não está bom, para trabalhar o que não é bom em si, para jogar fora o que impede de viver de verdade o projeto de Deus, a fim de que possa ajudar as outras pessoas a fazerem também essa mesma experiência e terem a capacidade de descobrir, né, o que tem em suas vidas que não está bom. E até mesmo o discípulo, se ele tem coerência de um jeito fraterno, ele pode também apontar o cisco, né, que está na trave do outro. Isso não para vangloriar-se, né, para mostrar que é melhor do que ninguém, que sabe mais, mas para ajudar o outro a caminhar segundo o ensinamento do Senhor. Existe uma diferença entre uma correção fraterna e uma correção fraterna que é apenas para mostrar o poder de quem corrige. A correção fraterna de quem quer mostrar que sabe, ela é uma verdadeira hipocrisia, é uma ação de egoísmo, né, de onipotências, né, de uma falsa verdade ou um falso bem-querer ou boa intenção. É sinal de um orgulho que está no coração daquele que acha que sabe e por isso corrige, não para ajudar o outro, mas para mostrar que sabe. E a correção fraterna é diferente. É justamente para o bem daquele que é corrigido e para que a verdade se estabeleça sempre que quem corrige fraternalmente age. Age em vista do bem daquele que está sendo corrigido. Por isso não corrige de forma grosseira, por isso não corrige na frente das pessoas para humilhar ninguém, mas corrige de uma forma que ajuda, né, a pessoa a descobrir o caminho da verdade, a assumir esse caminho e assim experimentar a felicidade. E aí Jesus, quando ele fala aí da questão da trave no olho que a gente deve tirar para depois ajudar e ver o cisco que está no olho do irmão, é justamente nesse sentido. Nós não podemos achar que somos melhores do que ninguém, porque todos nós temos limites. E ao ver
e querer ajudar alguém no intuito de fazer o bem, a gente está certo. Mas se for apenas para mostrar que sabemos, para mostrar o nosso poder, estamos no caminho errado. Não é este o caminho que Deus nos propõe. Por isso, constantemente vigilância para corrigir os nossos erros e ajudar as pessoas que estão à nossa volta a olharem também para si e corrigirem aquilo que nelas não está coerente com a vontade de Deus. Que nós saibamos nos corrigir a fim de ajudar o outro também no caminho de busca da verdade. E que a graça de Deus venha generosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, querido irmão, querida irmã. Um abraço forte.